Graça e paz, meus irmãos em Cristo Jesus. Quero dar as boas-vindas a você, bem-vindo aqui ao canal na série Aconselhamentos. Mensagens que a luz do Espírito Santo, direcionado nas Escrituras Sagradas, vai trazer respostas para a sua vida, vai te dar a oportunidade na área de aconselhamento, você receber uma direção na parte de Deus. Fica aqui os meus agradecimentos ao Senhor Jesus por essa oportunidade de ministrar a segunda mensagem na série Aconselhamentos. Eu tenho a certeza que aquilo que Deus vai ministrar agora ao seu coração vai te trazer direção, vai fazer com que você, à luz das Escrituras, possa refletir no bom conselho que a Bíblia nos ensina, ao qual devemos buscar. Bem-vindo à série Aconselhamentos e que essa mensagem possa falar muito ao seu coração. Deus te abençoe e vamos à mensagem. Vamos então ao texto. Gênesis, capítulo 25, dos versículos 27 ao 34. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Bom, o texto ele nos ensina que Isaque ele teve dois filhos, Esaú e Jacó. E o texto ele nos ensina que Esaú, por ter nascido primeiro, ele tinha o seu direito de primogenitura. O que era isso, pastor? Um direito de primogenitura. Bom, era um título recebido e dado ao primeiro filho de um casal. Ou seja, o primeiro filho a nascer tinha o seu direito de primogenitura assegurado na família. Dentre as prerrogativas dadas ao primogênito, eu destaco três que julgo serem mais importantes. A primeira simbolizava uma honra por ter nascido primeiro. Era uma honra ser o filho mais velho. Era uma honra ser o primeiro filho do casal. Segundo, incluía porção dobrada da herança familiar. Ou seja, quando chegasse aquele momento de fazer a separação dos bens materiais, ao primogênito ele tinha uma porção dobrada assegurada. E terceiro e último, privilégio de se tornar mais à frente o líder da família. Ou seja, ao primogênito tinha essa responsabilidade de conduzir e dar continuidade à família. E o texto ele mostra que Esaú, apesar de saber de todas essas coisas e muitas outras mais,
porque eu destaco 3 mais importantes. Esaú achou por bem abrir mão da sua primogenitura. E o que me chama a atenção nesse texto é a palavra cansado. Na minha versão está esmorecido. É o mesmo significado. Em algumas versões existe a palavra cansado. E o que me chamou a atenção nesse texto foi essa palavrinha, cansado, esmorecido, ou seja, estava esgotado. E com essa palavra, cansado, o Senhor me fez ver algumas coisas ao qual eu quero compartilhar com você. Por isso que o tema dessa mensagem é 3 conselhos ao cansado. 3 conselhos ao esmorecido. O texto diz que Esaú estava esmorecido, estava cansado. E hoje nós estamos vivendo um período onde as pessoas estão cansadas. Algumas cansadas de usar máscara, talvez outras cansadas de ficar em casa, né? Muitos, infelizmente, assim eu posso dizer, cansados do convívio familiar. Existe esse tipo de cansaço que a pandemia está produzindo em algumas famílias, eu digo lamentavelmente, o cansaço do convívio familiar. Tem outros que estão cansados da política. Haja vista, a cada dia nós temos pouca possibilidade de escolher bons candidatos. Então todas essas coisas, todas essas pressões vai fazendo com que a sociedade, vai fazendo com que nós ficamos ou estejamos cansados. Bom, muitos cansados também de ver a falta de amor no próximo. Você há de concordar comigo que as notícias que têm saído na televisão, rádio, internet, nos mostra a cada dia o quão a falta de amor está afetando a sociedade, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E o interessante sobre a falta de amor é que Mateus capítulo 24, versículo 12, vai fazer com que a falta de amor seja um dos sinais da sua volta. Mas o interessante também de Mateus 24, 12 é que a falta de amor vai afetar alguns, vai afetar muitos. Veja que o texto não diz que vai afetar todos. Depois você dá uma lida, Mateus 24, versículo 12. O texto diz muitos, não todos. Por isso que nós que cremos no Senhor precisamos ficar firmes e inabaláveis e não permitir que a falta de amor venha afetar também a nós cristãos. Então, todas essas coisas e muitas outras mais eu poderia citar têm nos tornado pessoas cansadas. Talvez você esteja pensando, pastor, estou cansado por isso. Pastor, estou cansado por aquilo. O texto diz que Esaú, ele estava cansado. E por que esse tema? 3 conselhos ao cansado. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 15, versículo 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. Veja a importância da nossa caminhada, nós procurarmos pessoas para nos aconselharmos. Procurar, à luz das Escrituras Sagradas, textos que vão trazer refrigério e direção à nossa caminhada. Provérbios, capítulo 15, versículo 22, diz que aonde não há conselho, fracassam os projetos. Quantas pessoas com seus projetos em fracasso, porque quiseram fazer da sua maneira, não quiseram buscar conselhos, não quiseram buscar entendimento, não quiseram ouvir de uma outra pessoa um bom conselho, uma outra visão, uma maneira de fazer diferente, mas por não ter buscado conselho, hoje os projetos estão fracassando. Veja o versículo 29 do texto que eu li. Tinha Jacó feito cozinhado, quando esmorecido,
conforme eu disse em algumas versões, cansado, veio do campo Esaú. O que me chamou a atenção aqui nesse texto é que eu quero também te fazer uma pergunta. Esaú estava cansado ou com fome? Pastor, o texto diz que ele estava cansado. Pois bem, se ele estava cansado, o que Esaú precisava fazer? Descansar. Quem está cansado, descansa. Se você respondeu, pastor, o texto diz que ele estava cansado, você respondeu certo, perfeito. Se estava cansado, por que trocou o seu cansaço por um prato de comida? Você já parou para pensar nisso? Se o texto diz que ele estava cansado, que não tem nada a ver com fome, porque ele vende o seu direito de primogenitura por um prato de comida, por um prato de lentilhas? Por que Esaú fez isso? E aqui está o primeiro conselho, anote aí. Saiba discernir os momentos da vida. É importante você discernir os momentos da vida. Muitos não estão sabendo discernir os cansaços. Muitos não estão sabendo discernir os contratempos, permitindo que o cansaço venha fazer com que a pessoa venha trocar os pés pelas mãos. Quem está cansado, descansa. Não é o que diz o Salmo 91, versículo 1? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Não é isso que diz o texto? Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então, quem está cansado precisa o quê? Descansar. Quem está cansado não entrega nada. Quem está cansado não chuta o balde. Não é assim que às vezes nós ouvimos? Chuta o balde, desiste, você já está cansado. Não. Primeiro conselho, saiba discernir os momentos de sua vida. Então, nesse momento de cansaço, não é para você abrir mão de nada. Não é para você jogar fora. É para você o quê? Descansar. Você precisa descansar. Você precisa crer no que está escrito em Salmo 91, versículo 1. À sombra do Onipotente, descansar. Então não abra mão da sua primogenitura. Mas, pastor, o que é a minha primogenitura? São as suas coisas importantes. São as coisas que você julga importantes e que de fato são. Talvez o seu casamento esteja passando por dificuldade. Talvez o seu ministério esteja passando por dificuldade. Talvez você esteja encontrando dificuldade para terminar a sua faculdade. Talvez você esteja encontrando dificuldade de terminar um empreendimento. E todas essas coisas são importantes para você. Assim como a primogenitura era importante para Esaú. Então não abra mão da sua primogenitura. Não abra mão das coisas importantes na sua vida. Mas para isso acontecer, atente para o primeiro conselho. Saiba discernir os momentos em tua vida. Versículo 31. Olha aí o que diz o texto. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Anote aí o segundo conselho. Segundo conselho aos cansados. Anote aí. Serão nos momentos de cansaço que virão as propostas para te arruinar. Anotou? Serão nos momentos de cansaço que virão propostas para te arruinar. Muitas das vezes acontece dessa forma, num momento de cansaço, num momento de fragilidade, num momento de solidão, num momento onde a pessoa está completamente esmorecida. Aí o que acontece? Vem aquela proposta. E é a proposta derradeira. É aquela proposta que, se você aceitar, você vai abrir mão das coisas importantes na sua vida, ou seja, vai abrir mão da sua
primogenitura. Algo que Deus já tem reservado para você, mas que é necessário você discernir algumas coisas que estão acontecendo. Então veja, no versículo 31 o texto diz: Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E por que veio esse convite? E por que veio agora essa proposta? Porque o texto diz que Esaú estava cansado. E eu preciso lhe fazer uma pergunta: quais são as facilidades que estão batendo à tua porta? Não haja por impulso. Não haja por impulso. Anote aí, não haja por impulso, pois o prazer imediato vai impedir a tua visão sobre o futuro. Quando nós agimos por impulso, nós anulamos imediatamente qualquer possibilidade de vislumbrar um futuro, porque as coisas imediatas, tomadas ações rápidas, sem pensar, vão fazer isso. Vai apagar o nosso futuro, vai atrasar aquilo que Deus tem reservado para a gente. Então, não haja por impulso, pois o prazer imediato, às vezes a pessoa só pensa naquele momento, foi o que aconteceu com Esaú, misturou o cansaço com fome, mas agora, olhando aquela oportunidade do prato de lentilhas, do guisado, daquela comida, ele pensou somente o quê? Naquele momento. Ou seja, saciar a sua fome, ao qual o texto não diz, mas diz que ele estava cansado, mas ele vislumbrou aquela comida, ou seja, o prazer imediato. E o que aconteceu? Impediu a visão de Esaú para o futuro, ou seja, de mais à frente desfrutar da sua primogenitura. A primogenitura era algo para ser vivido mais à frente. Tem coisas que Deus tem reservado para a minha vida e para a sua vida que não é para viver agora. Está reservado lá na frente. Você precisa ter a paciência, ter o discernimento de saber aguardar para desfrutar o momento ao qual Deus tem reservado para você. Então a primogenitura era algo para ser vivido mais à frente, algo para o futuro, algo para anos à frente, e essas coisas Deus tem reservado para mim e para você. Só que talvez você queira estar vivendo agora de forma imediata. Isso vai atrapalhar a sua caminhada. Deus ele tem um plano estabelecido para ti. Isso é uma verdade bíblica, mas a totalidade ou a concretização é algo mais para frente. Deus tem planos traçados ao meu respeito e ao seu respeito. Já está traçado por Deus, mas é necessário que possamos atentar para essas coisas ao qual você está ouvindo agora. Veja o versículo 33 e vamos ao terceiro conselho. Versículo 33. Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Terceiro e último conselho, anote aí: não se precipite no falar. A palavra do Senhor vai nos ensinar que por muito falar vem as tribulações. Por muito falar vem o quê? Os problemas. Terceiro conselho: não se precipite no falar. Quem age no impulso não pensa no seu futuro. A pessoa que é imediatista, a pessoa que se precipita ao abrir a sua boca, ela terá sérios problemas no seu futuro. Provérbios, capítulo 19, versículo 2. Não é bom proceder sem refletir. Veja, não é bom eu tomar ações, não é bom eu progredir sem antes o quê? Refletir. Diz mais o texto: e peca quem é precipitado. O Senhor Jesus registrou nos evangelhos: qual dentre aqueles que se assenta
para esquadrinhar um projeto, esquadrinhar um plano para construir uma torre, porém antes não se assenta para saber se tem como acabar. Planejamento sem precipitação. Heródoto, um historiador grego, ele disse o seguinte: a precipitação é a mãe do fracasso. Quantas pessoas hoje experimentando o fracasso porque foram precipitadas no agir, porque quiseram antecipar as suas ações. Talvez tenham trocado os pés pelas mãos, foram imediatistas, abriram as suas bocas, lançaram suas palavras de forma imediata e precipitada. A precipitação é a mãe do fracasso. E Provérbios diz mais, capítulo 18, versículo 7. A boca do insensato é a sua própria destruição. Poderia trazer textos a respeito de Tiago, que fala sobre a nossa língua, que também é uma fonte de destruição. Provérbio 18, 7. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Quantos passando por dificuldade, porque os seus próprios lábios proferiram palavras a qual não eram para proferir. Então atente para a palavra de Deus. E para finalizar esse tema, 3 conselhos alcançados, eu trago aqui uma expressão, uma frase do teólogo Russell Norman Champlin. Ele diz em seu comentário, quando Esaú ele vende a sua primogenitura, Russell Norman Champlin diz o seguinte: Esaú vendeu o seu direito de primogenitura em troca de nada, em um momento impulsivo, para obter algo sem valor, sacrificando o que era valioso para satisfazer uma obsessão física em um momento de desvario. Veja que riqueza desse teólogo. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura em troca de nada, em um momento impulsivo para obter algo sem valor, sacrificando o que era valioso para satisfazer uma obsessão física em um momento de desvario. Então, 3 conselhos alcançados. Primeiro, saiba discernir os momentos de sua vida. É importantíssimo você compreender as fases que você está vivendo. Segundo, serão nos momentos de cansaço que virão as propostas para te arruinar. Esteja atento a esses momentos conturbados, cansados, ao qual nós vivemos ou podemos viver. Cuidado com esses momentos. Serão justamente neles que virão as propostas para te arruinar. E terceiro e último, não se precipite no falar. Que Deus te abençoe com essa mensagem, que você possa estar divulgando essa mensagem para que outras pessoas também possam ter a oportunidade, à luz do Espírito Santo, analisando as Escrituras Sagradas, receberem esse importante tema. 3 conselhos alcançados. Que Deus te abençoe e que em nome de Jesus o cansaço ele seja apenas temporário na sua vida. Que essa palavra possa ter trago ânimo à sua caminhada. E lembre-se, não abra mão da sua primogenitura. Ela não só é importante para você, para a sua casa, mas acima de tudo para Deus, porque Ele que é o autor da nossa vida. Deus te abençoe e te guarde e até a próxima mensagem.